Sejam muito bem-vindos a mais um TV Simples, o programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região, temporada 2025. Hoje estamos gravando de forma remota com a professora Renata, eu já vou apresentá-la a vocês, mas para falar de um assunto muito pertinente e até por isso é interessante que nós sejamos fazendo esse programa nesse formato. Hoje vamos falar sobre a mudança do perfil dos alunos com o advento da tecnologia e para isso a minha convidada é a professora Renata Gomes de Silos Dutra, que vai explicar para a gente essa nova realidade que os professores vêm enfrentando no dia a dia da sala de aula. Professora Renata, obrigado por ter aceitado conversar conosco de forma remota para falar de um assunto que tem tudo a ver com essa nova realidade que os professores vêm enfrentando. Exatamente, né, Deto, eu é que agradeço o convite de vocês, né, quão importante estar aqui para poder estar contribuindo, né, com os professores nessa nova realidade. E é de fato uma realidade que veio para ficar, né. Eu iniciei a minha carreira docente há 20 anos atrás, né, apesar de a minha base de formação ser um pouco para o lado da psicologia, a educação sempre foi para mim a minha grande paixão, né. Entender esse processo, né, do aprendizado, do desenvolvimento das crianças até a fase adulta, sempre foi muito intrigante, assim, para mim, né. E como eu já havia conversado com vocês, até um pouquinho nos bastidores, eu tenho 2 laboratórios de vida em casa, né, que são as minhas filhas. Então, elas também foi norteando todas as minhas pesquisas, e elas também são ferramentas importantes, é até uma dica minha para os professores que têm filhos, né, ter esse olhar atento e essa escuta ativa para aqueles que estão dentro de casa, e o quanto a gente cresce com eles, porque eles são nativos dessa nova era, né, coisa que não aconteceu, pelo menos comigo, né, Deto, eu não sou uma nativa Não, eu também não digital. sou, eu também não sou. Nós somos da geração que pegou essa transição do analógico para o digital. Eu quero que você fale um pouquinho da sua pesquisa, mas antes eu vou contar um bastidor aqui. Nós tivemos, antes de começar a gravar, acho que é importante as pessoas saberem, tivemos um problema técnico, acabou que nós tivemos que trocar de equipamento, até trocar de sala para ter uma qualidade melhor nessa nossa conversa. E aí, para falar das suas pesquisas, eu queria puxar esse gancho, porque esse também é um desafio dos professores. Isso pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento, né? Você está Exatamente. no meio de uma aula online e seja de um curso EAD ou um curso híbrido e acontecer esses desafios, tanto da parte dos professores quanto da parte dos alunos. Eu queria que você falasse da sua pesquisa, mas também falasse desses ruídos que acontecem agora nesse novo momento da comunicação. Claro. E olha só, né, e a distância. E a É muito distância. bom falar sobre a distância, né, porque hoje, Beto, você está aí no Brasil e eu aqui nos Estados Unidos, né. Mas olha o quão rico também é essa percepção que a gente pode ter dessa conexão mundial. Eu Aham. posso estar em qualquer lugar do mundo, entendeu, e ao mesmo tempo tão próximo. Eu Sim, acho que tudo começou, né, com a pandemia, né, sim. Deto? Foi uma surpresa muito grande, eu não sei, né, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, como a gente já havia dito antes, eu não sou nativa digital. De Aham. repente veio a pandemia e como assim? Como que a gente ia continuar Sim. conectado com os nossos alunos, né, Uhum. dando a mesma qualidade de aula, aquilo que não foi nos ensinados. Então eu acho que isso também foi uma oportunidade para nós professores de aprender isso, né, Uhum. e entrar nessa linguagem que hoje está tão atual e é tão normal. Primeiro lugar que eu sempre gosto de falar, que nós estamos falando de quê? Escola, universidade. É o melhor lugar para a gente aprender, é uma troca, o aprendizado ele só é feito através de troca. Isso é com o professor quanto aluno. Quando o professor consegue entender que ele, apesar de ter acessado essa nuvem antes que o aluno, mas que há uma troca de aprendizado, isso flui de uma maneira tão gostosa, né, que cair a conexão, a internet não funcionar, não vai ser um problema. Por Sim. quê? Porque todos nós estamos no mesmo barco.
Mas entender que essas ferramentas, elas também veio para nos ajudar, é o primeiro passo de nos tranquilizar, né? Eu acho que a gente tem que parar um pouco de ficar falando, os alunos não são mais os mesmos, os alunos não são mais os mesmos, mas nós também não Sim. somos mais os mesmos, Os, né? os alunos já não eram mais os mesmos antes de toda essa transformação digital. Professora, você citou muito bem a questão da pandemia. Nós trabalhamos com comunicação, a gente já tinha uma realidade um pouco diferente no que diz respeito ao dia a dia com a tecnologia. Hoje, quem é jornalista, por exemplo, tem que estar é mais do que produzir um texto, é mais do que gravar um vídeo. Hoje a gente é obrigado a ser multiplataforma e nós já éramos assim antes do advento da pandemia. Mas, por exemplo, para educadores, até para profissionais da saúde, por exemplo, foi uma ruptura muito grande do modo que se era ensinado antes para o modo que se passou a ser ensinado durante esses 2 anos que nós tivemos de pandemia. Sim. Mas isso, obviamente, todo mundo já sabe, acompanhou, foi amplamente divulgado. Mas hoje nós já temos dados, nós já temos como analisar as consequências dessa ruptura, porque eu imagino que no primeiro momento a gente começa e depois é que a gente entende o que de fato aconteceu. A gente já tem essa percepção ou ainda vai demorar algum tempo? Eu acho que a percepção durante a pandemia, né? Eu acho que eu vou falar como professora, a minha experiência, foi nos tirado a nossa principal ferramenta, né, com os alunos, porque para o professor, que é o mais, o que era o mais importante, né? Era o contato ali que foi nos retirado. Então, eu não sabia se aquele aluno estava dormindo, eu não sabia se aquele aluno estava prestando atenção, eu não sabia se aquele aluno estava tendo dúvidas. Então, isso foi o que mais nos angustiou, a primeiro. Mas, olha só, a gente aprendeu a mediar tudo isso. Eu falo por mim, assim, eu não sabia, Deto, fazer absolutamente nada. As minhas aulas eram improvisadas, era em cima de cadeira para ficar na altura. Eu não sabia fazer aqueles PowerPoint, porque as minhas aulas sempre foi muito dinâmica, de conversar com esse aluno. De repente eu tive que criar tudo aquilo. E quer saber? Eles me ajudaram muito com isso. Eles me ajudaram muito, porque eles já estavam mais Aham. familiarizados, né, com isso. Então, assim, nada mudou e foi uma experiência muito bacana. Por quê? Porque continuou. Os ensinos EAD continuaram muito mais forte, os professores criaram outras ferramentas de lidar com esses alunos online. Hoje existem vários cursos sendo Sim. aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos, né? É de grande valia. Muitos alunos aqui fazem o college online, né? Depois que eles vão para a university. Então, assim, isso enriqueceu, Aham. né? Agora, o que a gente precisa entender, o que isso tem acontecido com esses novos perfis de alunos, né? Essa conectividade tem deixado eles mais imediatistas, Sim. né? Mais Essas ansiosos. mais imediatistas. Eles querem sempre que tenha um significado para aquilo que eles estão fazendo, né? Uhum. Eles são bombardeados o tempo todo de muitas informações. Então, professora, os docentes, de modo geral, eles passaram a ser mais desafiados. Eu já tive algumas conversas com convidados nessa temporada e em temporadas anteriores, no sentido de que agora o aluno ele pega o celular e aí ele questiona o professor sobre aquela matéria que está sendo dada, quase que em tempo real. E você citou na abertura da sua fala a inteligência artificial, que ainda dá mais munição, entre aspas, para esse aluno, para levantar novos pontos de vista e até aquela aula que estava preparada, tinha um roteiro de começo, meio e fim, seguir outros caminhos. Isso também é bem impactante, né, no dia a dia de sala de aula. Tem sido muito, muito, muito impactante. Os professores, eles às vezes são pegos de surpresa,
né, com perguntas pertinentes, né, porque eles estão aí, como a gente disse antes, munido de informações, e isso causa, sim, um certo desequilíbrio. Eu vou falar até por mim, tá? Hum. Causa, sim, um certo desequilíbrio, né? Mas, mais uma vez, a gente serve como ponte, Teto. A gente precisa entender que toda geração ela vem para trazer mudanças. Isso sempre aconteceu desde o início da humanidade, mas se a gente for falar sobre coisas atuais, os jovens, eles sempre vieram para mudar as estações. Ah, vou dar uns exemplos aí. Os punks, os hippies, né? Os jovens, eles sempre vêm para virar essa página para esse novo. Mas nós, professores, nós temos essas algumas habilidades que ainda não foram desenvolvidas por eles. Então a Uhum. gente ainda continua sendo essa ponte para eles. E qual que é o nosso principal papel hoje? Acesso eles têm. Mas a gente tem que mostrar para eles que informação não é conhecimento, né? Sim. Então, isso é muito importante. O processo de aprendizado continua o mesmo. Aham. Ele não mudou, ele vai sempre continuar sendo o mesmo. Tem tempo para isso. Mas o estímulo é diferente. Então, que nós sejamos sempre ponte. Tá, você trouxe isso, mas então, vamos pensar numa outra perspectiva, né? Isso é uma informação. Tudo que vocês veem na internet, de fato, é verdade. Uhum. Ensiná-los a pesquisar direito, ensiná-los a ir para fontes, né? Que vão agregar esse conteúdo na vida deles. Isso é muito importante para nós professores. Essa virada de chave para nós também é muito importante para que a gente consiga ter uma comunicação sem tanto estresse, né? Sem tanto desconforto. Professora, fala um pouquinho da sua pesquisa. Você falou para a gente que está nos Estados Unidos. Fala onde você está e fala um pouquinho da sua pesquisa. Então, hoje eu estou há quase 3 anos, Beto, morando aqui nos Estados Unidos, né? Vim também para entender um pouquinho sobre a educação aqui nesse país, o quão que é diferente, né, aí do Brasil. Uhum. E uma das coisas que eu tenho hoje a oportunidade de dizer que realmente vocês aí do Brasil, que ainda estão indo do Brasil, eu queria muito parabenizar os professores e os alunos. Nós somos muito top e a gente não tem a consciência disso, Beto. A gente não tem essa consciência. Os nossos alunos são muito esforçados. Os nossos alunos têm uma capacidade de armazenar conteúdo que é assim, é surreal quando a gente vem para um país, por exemplo, como os Estados Unidos, né? O que eu acho que a única coisa que diferencia são as responsabilidades e os perfis dos alunos aqui. Uhum. Os alunos aqui nos Estados Unidos, eles entendem que a escola é um valor muito grande para eles, né? Porque aqui não tem o vestibular, né? Não tem o vestibular, então eles aqui, eles constroem a carreira deles desde cedo mesmo, tá? Desde o Sim. middle school, tá? Que eles constroem aquilo que eles querem. Então, eles têm escolha sobre o que estudar, sobre que área, e principalmente quando eles chegam no high school. E depois, eles precisam produzir, entendeu? Então, Uhum. os adolescentes aqui, eles começam a trabalhar muito cedo, tá? As famílias americanas não costumam pagar universidade para eles. Eles têm que ir atrás disso. Aqui não existe universidade pública. Aqui todas as universidades são particulares. O que acontece é que eles ganham bolsas, tá? Uhum. Então, eles vão criando estratégias durante o período do high school para eles serem bolsistas, tá? E aqueles que não conseguem, eles precisam trabalhar para poder pagar a universidade Só deles. para a gente ter uma comparação, já que a gente entrou nessa seara, qual é o Uhum. custo de uma formação universitária para um jovem aí nos Estados Unidos?
Vai depender muito da quantidade de bolsa que eles têm. Aqui eles chamam de scholarship. Uhum. Então, tem tanto empresários quanto universidades que eles ficam de olho nos alunos que têm GPA e nota de SAT alta, tá? Então, isso vai variar muito dessa quantidade. Se a gente for falar de um aluno imigrante, um aluno hoje que queira estar aqui nos Estados Unidos fazendo uma universidade, a gente vai colocar aí em conta que ele vai gastar por semestre algo de 7.000 a 10.000 dólares. Caramba. É por isso É, que tem tantos alunos que, quando terminam a faculdade, ficam com dívidas estudantis gigantescas, né? e gigantesca. Mas isso, a gente tem que estar aqui para poder entender exatamente como funciona isso, né? Aham. Os alunos que são nativos daqui, eles pagam metade, tá? Dos alunos imigrantes. Então, vamos Sim. colocar que eles têm aí uma faixa de 4.000 dólares por semestre, tá? Mas essa renda vem deles. Eles trabalham. Aqui, a universidade não é todos os dias. Eu falo porque eu tenho uma filha aqui, né? Fazendo, Aham. a minha mais velha, ela faz faculdades aqui. Então, ela não estuda todos os dias. Por quê? Porque ela precisa produzir, Entendi. tá? Eles trabalham. É isso que impulsiona o país. Aham. Tá? É isso que faz com que o país realmente, eles sabem, por exemplo, vou falar também da mais nova que está no high school, que eu acho que é mais fácil eu falar algo que é concreto, né? Sim. É, o que eles fazem? Eles ensinam esses alunos desde cedo. A educação aqui é um pouco mais para a prática, Sim. é mais voltado um pouco para a vida. Então, por Aham. exemplo, a matemática deles aqui, quando eu fui colocar minha filha para matricular aqui, né, foi muito engraçado. A professora, a counselor, né, falou assim: mas mãe, ela vai começar com aritmética ou ela vai começar com geometria? E eu falei assim: fazia tudo junto no Brasil, entendeu? Aham. Aham. E, eu, Entendi. e a consulta, como assim, né? Por quê? Né? Para eles, assim, não fazem sentido eles Aham. fazerem tudo isso. Para eles, o importante é o quê? Eles fazerem uma matemática financeira. Tá? Aham. Então, aqui desde cedo, eles sabem calcular juros, eles sabem poupar, eles sabem fazer plano de previdência, eles sabem o que eles precisam poupar para a universidade. Então, essa é a única diferença. Mas em termos de conteúdo, de professor e de aluno, meu, o Brasil era para ser assim o melhor, the Entendi. best, né? Professora, eu queria dar um passo atrás na nossa conversa e Sim. voltar a falar sobre a relação dos alunos e dos professores com essa nova forma de ensino. Qual que é a relação aí, qual que é a demanda por cursos EAD aí nos Estados Unidos? É parecido com aqui no Brasil? Porque aqui nós tivemos é, depois da pandemia, uma febre de cursos EAD, tanto que nesta semana o governo, o MEC, divulgou uma nova resolução proibindo que alguns cursos sejam 100% EAD. Então, cursos de enfermagem, cursos de direito, eles precisam pelo menos ter ser na modalidade híbrida, mas tem que ter alguma coisa presencial, não pode mais ser 100% EAD. Como que é essa relação aí nos Estados Unidos? Esses cursos também se proliferaram ou não? Muito. Muito. Aqui, como eu disse para você, Deto, antes deles entrarem na universidade, eles têm que fazer um college, tá? Uhum, O college é uma preparação para uma universidade, né? A universidade para eles aqui já é um doutorado, né? Já é um degree para eles. uhum, Então, a maioria desses colleges tem sido online. Por quê? Porque são matérias básicas, é o início sim. de tudo. Mas depois, quando eles vão para uma universidade, não tem online, entendeu? Aí Uhum, é só presencial mesmo, mesmo que seja um curso de business, eles têm, aí sim, um curso de business, eles têm um pouco online, um pouco presencial. Agora, cursos na área da saúde, na área da engenharia, todos eles têm que ser presencial. Então, uhum. isso é, de fato, o curso que avança para alguns, mas em algumas modalidades também precisa desse presencial.
Eu não sei se você chegou a acompanhar essa decisão, viu, leu sobre essa decisão do MEC, porque foi recente, foi essa semana realmente. Uhum, Mas a justificativa para essa limitação desses cursos à distância é que a qualidade dos profissionais que saem após a conclusão desse curso vem deixando a desejar. Especialmente nessas duas áreas, né? Direito e a área da saúde, especialmente enfermagem. Ah, mas, por outro lado, eu penso que isso acaba tirando um pouco do acesso que pessoas que moram longe dos grandes centros têm a esses cursos. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu fiz alguns cursos no ano passado em universidades aí dos Estados Unidos. Eu não uhum, precisei para ir para fazer esses cursos. Logicamente foram algumas especializações, né, alguns cursos complementares, assim, não foi uma graduação, mas eu tive esse acesso. A gente trazendo aqui para a nossa realidade do Brasil, uma pessoa, um estudante que mora no interior de São Paulo, ele pode fazer um curso numa universidade daqui da capital, pode fazer um USP, pode fazer uma PUC, porque tem alguns cursos, e até universidades privadas, Mackenzie, etc., uhum. que tem cursos que são disponibilizados dessa forma. Quando você faz essa limitação, eu entendo que torna mais restritivo. Aí vem a minha questão. Ao invés de proibir esse tipo de modalidade para essas matérias, não seria o caso de se trabalhar em estratégias para melhorar a qualidade do ensino, mesmo que seja à distância? Sim, por isso que a gente fala, né, dos novos perfis e os desafios das instituições também, né? A Uhum. gente não pode colocar só como centro de tudo o professor e o aluno, tá? A gente também tem que colocar a instituição como o mover desse ciclo, né? A gente não pode simplesmente tirar essa instituição a responsabilidade dela, Sim, né? claro. Então, assim, ó, claro que o ensino à distância, Deto, trouxe muito mais acesso à educação àqueles que não tinham condições, né, de estar lá no local. Então, vamos falar que tem duas vias aí, né? Uhum. O ponto positivo desse acesso àqueles que não estava tendo por dificuldades mesmo, e daqueles que têm acesso, mas sofrem com a comodidade, tá? Então, porque acaba sendo, né? A Aham. gente tem que entender, por isso que eu tô falando, esses novos perfis, a gente precisa entender que tipo de aluno nós estamos recebendo, que tipo de aluno está entrando na universidade, que tipo de aluno, porque você concorda que hoje, com esse acesso também às aulas online, tem alunos que hoje têm filhos e voltaram a estudar, trabalham muito e voltaram a Sim, estudar, né? Por sim, quê? Porque consegue fazer isso de casa, sem se locomover. Então, a universidade em si, ela tem que ter uma gama de cursos para oferecer para esse tipo de aluno. Mas o aluno também tem que trazer a consciência dele que uma nurse, uma enfermeira, o curso de sim. enfermagem, por exemplo, Aham. o que vai precisar de prática dentro? Eu não Sim, posso me tornar uma enfermeira que eu vou mexer com a saúde claro. online. Então, qual que vai ser o facilitador para esse aluno? O que que a universidade vai oferecer como estratégia para não perder esse aluno que quer estudar e que quer trabalhar e que quer melhorar, mas não tem essas condições, né? Hoje em dia, eu vou falar assim por algumas experiências aqui também, nos Estados Unidos, tem os colleges comunitários, Sim. que é muito legal mesmo. Eles fazem ônibus. Eles constroem ônibus e dentro desses ônibus é como se fosse Você leva um laboratório até o aluno, é isso, TRG? naquela comunidade, entendeu? Então, eles agendam dias da semana, esse é compromisso do aluno, tá? Sim, O aluno ele tem que se virar nos 30, porque também é interesse dele. claro. Entendeu? Então, qual que é o papel do professor? Motivar esse aluno, Uhum. entendeu? Olha, é uma oportunidade. Então, assim, eles fazem ônibus e sabe o que que eles fazem depois? Eles prestam serviço para a comunidade mesmo, Olha, entendeu? Esses alunos para vão mim faz total fazer, sentido. eles vão fazer uma aula prática
E, Uhum. ao mesmo tempo, eles estão com profissionais ali que está atendendo uma comunidade, entendeu? Que não tem tempo. Eu vou dar um exemplo. Aqui no meu condomínio de casa, de vez em quando, tem esses ônibus que ficam estacionados aqui para a gente doar sangue. Olha aí. E ele é formado por quê? Por professores, Aham. doutores, tá? Aham. E alunos de universidades. E aqui no Brasil a gente tem um diferencial que a gente tem a rede SESI, Senai, que já tem laboratórios para várias coisas que poderiam ser aproveitados para isso. Logicamente, é uma questão muito recente, de novo, voltando àquilo que eu te falei, houve essa ruptura do acesso em demasia a esse tipo de ensino e agora a gente está colhendo as consequências, né? Mas, de novo, eu entendo que proibir não é a melhor solução. Talvez pensar na melhoria do processo. E esse exemplo que você deu é um exemplo excelente. Para a gente partir para o final da nossa conversa, fala um pouquinho da sua pesquisa. Então, hoje, Beto, eu tô para essa área mesmo, das habilidades socioemocionais, né? Trabalhando com esses alunos os desenvolvimentos de escolhas, né? Nada mais nada menos é que é ensiná-los como eu me autoconheço, né? Me autoconhecer é um processo importante, né? Para quê? Porque quando eu me autoconheço, eu me autocontrolo. Uhum. Entendeu? E quando eu me autocontrolo, eu consigo ter decisões responsáveis. Mesmo que eu esteja sendo o tempo todo metralhado de informações, eu preciso aprender a fazer boas escolhas. Então, o professor, ele tem essa ponte novamente de acolher esse aluno, entendeu? E dizer, vamos juntos. O processo, nós vamos caminhar juntos. Se eu não souber, você me ensina. Se eu souber, eu te ensino, mas nós vamos dar a mão e vamos junto. A escola, a universidade, ela tem que pensar dessa maneira. Vai assim, diminuir significativamente as provocações, né? Porque eles se sentem empoderados por causa do acesso de informações que ele tem. Então, quer dizer, se o meu professor, ele não foi capaz, né, de me entender, eu vou para um mecanismo IA, entendeu? Sim. Mas quem diz, a gente aprende através das relações, a gente não Uhum. aprende através só de uma máquina, né? Porque eles estão adoecendo também, e a gente tem que mostrar isso para eles, que eles estão adoecendo pela essa dependência dessa máquina, né? Hoje a gente tem o mundo na nossa mão, Sim. e a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, nós professores, eu deixo essa reflexão para nós professores, nós como instituição, né? E esse olhar atento e essa escuta ativa de qual está sendo a minha demanda. Quando eu chego na sala de aula, eu preciso ter esse olhar ativo, eu preciso ter essa escuta ativa para entender quem são esses meus alunos, o que eles esperam de mim, né? E aí eu vou trilhar com eles esse processo de aprendizado. Isso, Beto, veio para ficar. Não vai mudar, né? Uhum. Isso é pro bom ou pro mal, isso não vai mudar, porque eu sempre falei, desde lá dos primórdios, a internet e a tecnologia, ela não é ruim. Ela veio para trazer mudanças. O que precisa ser mudado é a maneira que eu tenho usado ela. Entendeu? Eu não posso encerrar nossa entrevista sem te fazer duas perguntas. Sim. A primeira, é, diante de tudo isso que a gente conversou, a gente tem que começar a pensar numa mudança na formação dos professores. E aí, a gente fala muito, por exemplo, você falou aí do aluno se sentir mais empoderado através disso daqui, dá mais poder para eles. Então, conceitos, por exemplo, como de sala de aula invertida, ainda são conceitos válidos, são conceitos que já estão ficando ultrapassados diante dessa aceleração do acesso à informação que esses novos alunos têm. E aí as universidades têm que pensar na formação, numa mudança na formação dos professores para acompanhar tudo isso.
Exatamente isso. Isso é uma coisa muito urgente, né? Como a gente falou lá no início, não dá para a gente só falar os alunos mudaram, a gente precisa mudar. Não há mudança alguma se a gente continuar com as mesmas práticas. Vai ficar um peso gigante e cada vez mais eles vão se empoderar, né? Afinal, eles são nativos digitais, nós não somos, eles sabem mexer, mas isso não quer dizer que eles têm conhecimento. Entendeu? Eles têm informação. Nós que somos a ponte para isso. Então, eu acho que investir, né, em nova formação de professores, para que eles possam desenvolver essas habilidades, não só tecnológicas, gente, mas continuar com aquela nossa lá antiga, o olhar atento, a escuta, eles falam com a gente, eles Uhum. comunicam com a gente, mas nem todas as vezes nós estamos preparados para isso. Então, a gente enxerga muito como uma afronta, né? E às vezes não é essa a intenção deles. Então, mas se eu tô com a minha escuta ativa, se eu tô com o meu olhar atento, caramba, eu consigo pegar esse aluno. Eu pego ele ali, ó, no laço, em dizer, então tá bom, como é, de que outra maneira que nós podemos fazer isso? Joga, porque ao mesmo tempo que eles estão conectados, eles não estão tendo muitas reflexões profundas, a atenção deles é imediata também, Uhum. eles não estão conseguindo ficar muito tempo conectados. Então, essa mudança de metodologia, ela precisa vir de uma maneira, principalmente no online, né? Porque Aham. se o aluno não liga a câmera, você realmente não É sabe verdade. aquilo. Mas quando a aula tá assim, ó, uau, Beto, você quer ficar com essa câmera Não ligada. importa o meio, né? Você quer ficar com esse microfone ligado, porque você Aham. quer trocar essa ideia. Eles têm informação e a gente tem experiência, Sim. né? Então a gente tem que casar isso e falar assim, é tudo para dar certo. É tudo para dar certo. A gente só precisa realmente se preparar para isso e a gente só consegue isso com uma nova percepção e um novo jeito de olhar para esses alunos também. É. E para a gente encerrar, você falou na sua resposta anterior sobre o adoecimento desses alunos. A gente tem números que mostram, por exemplo, que o Brasil é o segundo país do mundo que mais utiliza redes sociais. E as consequências disso, né? Ansiedade, depressão, a falta de concentração, como você citou. Aí nos Estados Unidos, os alunos também têm essa relação com as redes sociais, eles também estão adoecendo mais por causa do contato com essas redes sociais. E quais medidas, por exemplo, o governo está adotando em relação a isso, se é que está tomando alguma? Sim, essa nova geração, né, o que as pesquisas têm indicado, né, o que eu tenho feito, é que nós estamos com uma era é, muito, como é que eu posso falar para você, assim, eles estão muito além do que a gente pode imaginar, mas também é uma geração que mais está doente, né? É a geração que mais tem feito uso de medicações para poder controlar esse bombardeio que eles têm de informações e de cada hora que você vê na internet, né, tá te oferecendo alguma coisa, tá fazendo alguma coisa para te chamar a sua atenção, e isso tem adoecido muito os nossos jovens, né? Eu acho que aí no Brasil, por estar esse tempo fora, eu não sei quais são as medidas, né? A gente ouve falar, porque eu ainda tenho muitos amigos aí, né? Então a gente Aham. está sempre falando sobre A isso. medida mais recente foi a proibição de celulares dentro do ambiente escolar, né? Sim, e Foi retirado. isso de fato está sendo. Isso de fato está concreto, Deto? As escolas estão Sim, conseguindo controlar isso? estão conseguindo. Eu tenho um filho, por exemplo, de 10 anos que está na escola, que assim, vem funcionando. Mas eu não, é no Aqui é período dentro da extremamente sala de aula e fora da proibido. sala de aula continua, né?
Então, aqui não é como nos filmes. Eu sempre gosto de brincar como as pessoas falam, né? Não é o high school cantante no meio da sala, mas também não é aqueles alunos doidos, né? E Aham, aqueles bullying desacelerados. sim. Isso não é aqui, não é assim também. Aham. Mas aqui, desde que eu cheguei aqui há 3 anos atrás, com as minhas filhas entrando na escola, nunca foi liberado o celular. É proibido, extremamente proibido o uso de celular. Não é só dentro da escola, é na escola, entendeu? Eles não podem. Os Entendi. professores têm telefones dentro da sala de aula. Então, Aham. se eu, pai, né, preciso falar com a minha filha, eu ligo para o professor. Se ele achar que é pertinente e o assunto é é importante para estar interrompendo esse aluno na sala de aula, ele vai dar o recado. Caso contrário, a única maneira que eu tenho de falar com a minha filha é através da escola. Dentro da Uhum. escola, e assim, eu acho que às vezes eles são um pouco mais radicais. Esse aluno é retirado mesmo, o celular é retirado, e ele realmente recebe punições graves com o uso da internet. O que eu notei isso entre as minhas filhas? Elas realmente têm amigas na escola. Elas conversam entre elas. Elas têm assunto para falar entre elas. Eles trocam muitas ideias, né? Aqui se tem muito clubes, né? Clubes de ciência, clubes de medicina, clube de literatura, aulas. Então, eles se envolvem muito com isso. Então, aqui o uso dentro das universidades, isso tá um pouco difícil. Não sei aí, porque eles já chegam à maioridade, Aham. então tem as leis também que protegem eles. Então, o que que eu noto aqui nas universidades? A universidade estimula isso, os professores estimulam a não fazer o uso. E quando isso está ultrapassando os limites, eles trazem a tecnologia para dentro da sala de aula. Tá? Eles fazem os alunos realmente pegar o celular, realmente abrir o computador e preparar conteúdos para que eles não distraiam com outras coisas. Professora, obrigado por Eu é ter que aceitado. agradeço. Obrigado pela paciência. A gente teve alguns problemas técnicos, como eu citei no começo. Obrigado por realmente ter conversado E isso com a tá gente. tudo bem, né, Não, Deto? acontece. Fluiu de uma maneira muito gostosa, é essa consciência que a gente tem que ter, né? Sim. De que as coisas não vão estar tudo certo o tempo todo e tá tudo bem, é o desequilíbrio é que faz a gente aprender, né? Quando tá tudo numa linha assim, ó, isso não acontece Aham. aprendizado. Quando faz isso aqui, a gente volta e aprende. Então, é essa a mensagem que eu tenho que deixar a todos os nossos companheiros aí de trabalho: desequilibrem esses alunos. Trazem esse desequilíbrio para eles. Vocês têm que estar preparados para isso. Aham. Mas aí a gente vai construir de novo esse conhecimento e essa aprendizagem. Muito obrigado. Volte sempre. Sempre que quiser conversar com a gente, o Será um programa, as portas estão prazer abertas para você. sempre. Muito Agradeço o obrigado. convite. Tchau, tchau. E para vocês que ficaram até aqui, eu quero agradecer a paciência e a parceria de sempre. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, interajam com esse conteúdo de alguma forma, mande as perguntas para a gente encaminha lá para os Estados Unidos, para a professora Renata. Eu tenho certeza que ela vai responder com todo o prazer. Muito obrigado de coração pelo seu apoio. Eu espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.